Vocês conseguem imaginar não tretar com uma mãe narcisista? É possível. E eu vou dizer para você o que essa seguidora aprendeu comigo. Neste Natal, a minha mãe super narcisista tentou destruir o Natal. Graças aos seus vídeos e ensinamentos, consegui contornar toda a situação, evitar a catástrofe e ainda terminar bem com tudo. Deu maior trabalho. Precisei de muito sangue frio, mas deu certo. Primeiro Natal sem treta com toda a família. Vocês conseguem imaginar não tretar com uma mãe narcisista? É possível. E eu vou dizer para você o que essa seguidora aprendeu comigo através de muitos vídeos nesse vídeo só. Aguarda aí para você ver. Eu sou Maria Rafati, sou psicóloga. Este aqui é meu canal do YouTube. Se você não estiver inscrito ou inscrita, inscreva-se, que para mim é muito bom, tá? Quanto mais o YouTube perceber que há interesse de pessoas em virem para o canal, mais ele vai distribuir esse conteúdo de valor para todo mundo. Se você der o like, melhor. Se você comentar, acredite se quiser, sou só eu que vejo os comentários. É a única pessoa, não tem ninguém da equipe vendo não, tá? Sou eu que vejo. E aí quando eu vejo que tem algum comentário importante, eu trago ele para fazer novos vídeos e também respondo para vocês. Então comente o vídeo também se você achar que tem alguma coisa que te tocou e que te atravessou nele. E vamos falar então sobre o que é o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, isso que se fala tanto, será que é exagero, será que não é? Aonde vamos parar com tanto narcisismo? Bom, vamos começar do começo, tá? O transtorno de personalidade narcisista é um transtorno da forma de pensar. Todo transtorno de personalidade é um transtorno da forma de pensar da pessoa. Foram colocadas categorias de transtornos, assim como são colocadas categorias de doença, para ajudar no tratamento, pessoal. Para ajudar as pessoas que entendem a distribuir melhor por sintomas parecidos o que uma pessoa tem, a fazer um diagnóstico melhor, etc. Mas isso não quer dizer que uma pessoa esteja encerrada no mesmo formato, entendeu? Que diga assim, olha, a pessoa é desse jeito, é... Não, por isso que a gente tem transtornos de personalidade que se tocam e que são muito parecidos, aí muitas vezes misturados com transtornos de humor, por exemplo. Um narcisista pode ser deprimido? Pode ser bipolar também, né? Ou seja, uma pessoa pode ter um transtorno de personalidade antissocial, que é uma coisa mais grave ainda do que o narcisismo. Então tem várias coisas que se tocam. Mas enfim, o que é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista? É uma pessoa essencialmente muito insegura. E aí nós vamos abrir várias portinhas para entender que talvez no histórico de vida dessa pessoa ela tenha se sentido muito insegura por algum motivo. Não estou dizendo que os pais a fizeram assim, tá? Pode ser. Mas pode ser que o jeitão que ela interagiu com o mundo, isso somado, tá? A um formato cerebral que já nasceu com ela, tudo isso faz com que ela tenha essa maneira de pensar bastante disfuncional e bastante diferente das outras. Então ela começa por ter uma autoimagem de si própria, imagem de si própria, né? É bastante distorcida para baixo. A maneira que ela encara para ela poder superar essa sensação de inferioridade é o quê? Pisando nos outros. Tem outras pessoas que se sentem inferiores e a maneira com que elas lidam isso é uma vitimização. Mas o narcisista, ele pensa, então eu vou tentar sempre ser mais, porque assim eu serei mais poderoso ou poderosa. Bom, essa pessoa, ela vai colocando tudo o que ela tem de empatia e de pena e de compreensão na sua autoimagem. De maneira que tudo o que poderia ser reservado a sentir empatia ou entender como a outra pessoa se sente, ela reserva para ela. Então ela não é capaz, mesmo, tá? A pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, não é capaz de sentir o que o outro sente. Vocês entenderam? A outra pessoa é mais uma maneira dela alcançar alguma coisa, uma finalidade, ou uma pessoa que está atrapalhando, etc. Quando uma pessoa narcisista se torna mãe, olha só que interessante, tá? Ela começa a fazer cálculos. Peraí, essa criança está atrapalhando minha vida, mas eu não quero que ela atrapalhe, eu quero que mais que ela se lasque. Peraí, se eu colocar um irmão contra o outro, eles vão ficar mais enfraquecidos. E aí eu sempre serei a mais forte. Então há várias maneiras
distorcidas de pensar, várias maneiras distorcidas de pensar, e a gente acaba vendo famílias completamente disfuncionais e geralmente, tá, com filhos que são colocados uns contra os outros pela própria mãe, que articula essa desordem toda, porque às vezes o ganho que ela tem é o seguinte: viram? Olha como vocês são encrenqueiros. Olha o desgosto que vocês estão me dando em pleno Natal, por exemplo, que agora nós vamos para o caso da seguidora. Então, provavelmente, essa mãe, né, criou um furdunço, porque a intenção dela era fazer com que todo mundo, né, tivesse aquela desavença, que aí justificasse para ela o fato dela ser uma mãe tão perfeita, mas tão legal, e ela não merecia ter filhos encrenqueiros como aquele, né? Então, você veja, é uma questão de ir movimentando as pessoas de um jeito que as pessoas não percebem que estão sendo movimentadas e ela acaba tendo o poder sobre todas elas. Lembrem que é aquela pessoa insegura por dentro, lá naquela caverna, na catacumba dela, ela é uma pessoa insegura e que aí ela se sente mais poderosa e mais segura se ela vai encrencando a vida das outras pessoas. Onde fica, então, a empatia ou a pena que essa mãe tenha de algum filho? Em lugar algum. Ela simplesmente está pouco se importando. Vamos lá. Você se separar de uma pessoa narcisista, se é uma pessoa manipuladora, porque, claro, os narcisistas são muito manipuladores, tá? E se essa pessoa realmente não tem nada a ver com você com parentesco, pode ser até doloroso, se é teu marido, se é tua mulher, etc., mas você consegue, né? É. Se separar de um chefe narcisista, saindo do trabalho, se separar de um amigo narcisista. Mas você se separar de um parente narcisista é muito mais complexo, porque nós temos toda a dinâmica familiar que muitas vezes inclui você conviver com essa pessoa. E aí, como é que você faz para conviver com essa pessoa? É o que eu digo sempre, tá? Nós precisamos nos impermeabilizar. Ou seja, tem uma frase que vai ajudar todo mundo. Se você tem uma macieira, antes de falar a frase, eu vou explicar, tá? Se você tem uma macieira, você não pode ficar lá embaixo gritando, eu quero pera, pera, e aí ficar jogando uma varinha, porque vai cair sempre maçã. Porque aquela macieira é feita daquele jeito. Ela não vai dar outra fruta. Uma pessoa narcisista, você não pode esperar nada além daquilo que você já viu a vida inteira. Então, aí vai a frase que vai te ajudar. É mais do mesmo. Quando você está preparado para isso, como essa seguidora, que eu já tinha respondido a mensagem dela, olha como é que é interessante. O que você faz? Você pega e fala assim: vamos passar o Natal em família, a mãe vai tentar jogar um filho contra o outro. Já tô vendo. É o esquema dela. Já sei que ela vai jogar uma pessoa contra a outra. Já sabemos, já conhecemos. Vamos ver. O que acontece? É a tua maneira já de se impermeabilizar. Você começa a olhar o jogo de cima, o tabuleiro. Você já não é mais aquele peãozinho que está sendo movimentado. E foi o que aconteceu com essa seguidora. Ela olhou e falou: opa, estão ouvindo aqui o barulho? Está trovejando. Ela pega a seguidora, né? Já sabe de antemão que a dinâmica familiar será aquela, já conhece tudo dessa dinâmica nefasta e ruim, e ela está preparada, porque ela está com a frase na cabeça: é mais do mesmo. O que ela está preparada para fazer? Como ela diz aqui, ó, conseguir contornar toda a situação e evitar a catástrofe. Olha que fantástico. Provavelmente, se ela viu a mãe colocando um filho contra o outro, ou ela no meio, ela deve ter ido lá para falar com a mãe: vai, esquece a mãe, vai, esquece. Ou seja, você não cai nas armadilhas, não cai nas manipulações. Nunca chegue para o narcisista dizendo para ele: eu sei que você é narcisista. Não, fala nada, ó. Só que não caia no jogo. É claro que é provável que a pessoa fique muito pistola com você, mas não caia no jogo. Se faça, como é que é? Eles falam isso ou o que é? Se faça de leitão para mamar deitado, é isso, né? Cara, fica na tua. Veja o funcionamento. Saia da condição de vítima de um narcisista, sabe? Eu sei que é muito difícil, porque quando o narcisista é a mãe ou é o pai,
você está criado, eles são os dois, né? Você está criado numa esfera de ataques, numa esfera de falta de proteção, num período que você precisava muito, que é a tua infância. Mas quando você é adulto e você já tem conhecimento que a gente passa na internet, canais como o meu, tem um monte de canais assim também, tá? Que são bem úteis. Então, quando você começa a entender qual é a jogada desse povo, você começa a se adultizar mais psicologicamente falando, e começa a sair daquela esfera de interferência do narcisista ou da mãe narcisista. E aí acontece como aconteceu com essa seguidora ali. Nesse Natal, a minha mãe super narcisista tentou destruir o Natal e, graças aos seus vídeos e ensinamentos, consegui contornar toda a situação, evitar a catástrofe e ainda terminar bem com tudo. Parabéns para você, querida, tá? A gente não pode eliminar muitas vezes o narcisista da nossa vida, mas nós podemos contornar aquilo que ele faz de dano conosco. E esse é o grande segredo. A grande sacada é essa. Lembre, é mais do mesmo. Aqui no meu canal tem milhares de vídeos, milhares, tá? Porque eu posto no mínimo um vídeo de caso diário, de caso real. Tem muito vídeo longo. Olha, meus cachorros aqui estão morrendo de medo dos. Estão com medo dos trovões. Vou mostrar para os cachorrinhos para vocês. Ó, esta aqui é a Valentina. É minha neta. Ela é a cachorrinha da minha filha. Essa aqui é a Bela. A Bela é minha filha, tá? E agora tá trovejando lá fora e as duas estão com medo e estão vindo aqui para cima de mim, né, meus amores? Tá? Minhas lindas. Então lembrem disso, tá? O narcisista ou a narcisista podem fazer danos para vocês na infância, quando é uma época em que vocês não têm muita defesa, vocês ficam, de certa maneira, absorvendo muito aquilo que vem do mundo externo como se pertencesse a vocês mesmos, vocês se acham até muitas vezes culpados por terem atraído coisas ruins para a vida de vocês. Mas de verdade, uma vez adultos e uma vez tendo contato com esse tipo de transtorno e sabedores que é um transtorno, gente, vão por mim, tá? Como não tem cura, detalhe importante no narcisismo, tá? Agora desce. O narcisismo, desce, dá licença. O narcisismo não tem cura, tá? Então o que a gente faz? A gente tenta pensar sempre nessa frase. É mais do mesmo. E aí vocês começam a enxergar como se estivessem vendo um filme, entendeu? Espectadores, pensando, qual é a palhaçada que essa mulher vai aprontar agora? Qual é a manipulação do dia? E, gente, ó, a vida muda. Você não pode mudar um narcisista, mas pode mudar perfeitamente o efeito nefasto que o narcisista tem sobre você. Olha no link da bio, eu acho que é bacana vocês verem que eu tenho muita coisa para vocês, tá? Tem o mapa do posicionamento, que é um treinamento meu, em que em 2025 eu acompanho mensalmente, com aulas ao vivo, além das aulas gravadas, vocês na evolução do próprio posicionamento. Vale a pena, tá? Até uma próxima!